Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Com o diácono Vitor. Glória a Deus, pode se aproximar aqui. Como nós estaremos recebendo o servo do Senhor como orador desta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Para ganharmos tempo, eu convido você a abrir um texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 7. Desde já louvo a Deus pela vida do pastor Moisés, que vem conduzindo o ministério da Assembleia de Deus Perus aqui em Bragança Paulista, e de nos permitir subir mais uma vez nessas tribunas para pregar a palavra. Gostaria aqui de agradecer toda a liderança da Almademp, pastor Rafael, pastor Diácono Anderson e a irmã Fernanda e a Débora. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Quantos encontraram? Dá um glória a Deus. Hoje aqui me acompanha um casal de amigos, a irmã Aline, pastor Michel. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquei muito honrado e feliz de ter vocês aqui conosco. Todos encontraram? E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi a principal da esquina. Agora percorra para o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Curve as suas cabeças, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esta noite gloriosa que nos encontramos aqui. Fale conosco aqui nessa noite, nos enche com a Tua graça, que possamos guardar os Teus mandamentos em nossos corações. Nos conduza, nos enche, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Pedro, quando ele está escrevendo esta carta, ele está escrevendo aos cristãos que estão ali na província romana, que ficava na região norte da atual Turquia. E ele escreve aos cristãos que estavam espalhados por aquela região da Ásia Menor, estavam sofrendo uma certa perseguição por conta de um grande imperador do seu tempo, que era o imperador Nero, entre o ano 54 depois de Cristo e o ano 68 depois de Cristo. Há quem diga que no ano 64 depois de Cristo houve um grande incêndio na cidade de Roma, e foi justamente o imperador Nero. Ele acusou os cristãos que eles que haveria de ter feito aquele incêndio e causado toda aquela destruição. A partir daqui começa uma perseguição ainda mais severa contra os cristãos. Muitos eram mortos publicamente, outros eram crucificados, assim como o próprio Jesus foi crucificado. Outros eram usados como tochas humanas, na qual Nero passava um piche e incendiava eles vivos para iluminar o seu jardim durante a noite. E outros eram jogados nos famosos jogos do Coliseu para trazer entretenimento para o povo. Então Pedro está escrevendo essa carta aos cristãos que estão sofrendo esta perseguição. Ele está escrevendo uma carta de encorajamento. O tema principal da carta de Pedro é o sofrimento do crente, até porque o verdadeiro crente só aparece em período de grande sofrimento. Porque eu adorar quando está tudo bem é muito fácil. Eu adorar quando nada falta é muito simples. Eu adorar quando tudo está bem é fácil. Mas eu quero ver adorar quando o luto bater na porta,
quando a destruição ou algo acontecer na vida, quando a porta se fechar, aí eu quero ver o verdadeiro adorador. É por isso que você está aqui nesta quinta-feira à noite. Talvez tudo está dando errado na sua vida, tudo virou de cabeça para baixo, mas você tomou aquele banho, passou aquele perfume do Chuanchu e disse: eu vou adorar aquele que merece glória. Deixa eu ver se tem pelo menos 2 verdadeiros adoradores que vieram adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Então Pedro está escrevendo esta carta para este povo que está sofrendo uma retaliação ou uma certa perseguição. Mas existe um lado bom no sofrimento. Me pergunte qual. Você só mexeu a boca. Me pergunte qual. O sofrimento nos mostra que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, porque essa terra não é um lugar seguro. Eu vou repetir: o sofrimento nos mostra que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, porque essa terra não é um lugar seguro. Então o sofrimento olha para você e diz: ei, aqui você vai sofrer, mas aguente um pouquinho, porque haverá um dia em que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e encontraremos com Ele nos ares. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: o seu lugar não é aqui. Eu vou de novo. Deus te trouxe aqui para te dizer: aguenta mais um pouquinho, porque o seu lugar é em Jerusalém. Mas o quão difícil é o sofrimento, né? Se você já questionou o sofrimento, eu não te julgo, porque o salmista também vai questionar no Salmos 10. Ele vai olhar e vai dizer: Deus, por que o Senhor se esconde enquanto eu sofro? Gideão também vai questionar em Juízes capítulo 6. Ele vai olhar e vai dizer: Deus, como pode o Senhor tão onipotente, onisciente, e nós estamos aqui sofrendo 7 anos nas mãos dos midianitas? Jó, o homem mais temente da Bíblia, ele também vai questionar. Ele vai fazer 17 perguntas para Deus, só que Deus não responde nenhuma. Só que quando chega em Jó capítulo 38, Deus vai olhar para Jó e vai dizer: Jó, se vista como homem, cinja os seus lombos, porque eu vou te fazer alguma pergunta, e se você for cabra macho, você me responda. Aonde você estava, Jó, quando eu criei a terra, os céus e as estrelas? Fala para mim, Jó, quem colocou limite no mar para que o mar não ultrapasse a terra? Quem criou o touro selvagem? Quem criou o Leviatã? Quem criou Marte? Me responda, Jó. E pasmem vocês, só restou Jó responder no capítulo 42: bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar, porque a soberania de Deus não pode ser questionada. Deus faz o que faz, porque Ele é o que é. Eu vim aqui hoje liberar uma mensagem para a sua vida, que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se ela fechar na sua cara, Ele tem que ser adorado, exaltado e glorificado. Será que você consegue adorar em meio ao sofrimento? Será que você consegue glorificar em meio à dor? Será que você consegue glorificar em meio à luta? Este povo na qual Pedro está escrevendo estava passando uma perseguição tremenda. E o que eu acho tão lindo é que Pedro não estava escrevendo para os judeus. Pedro estava escrevendo para os gentios. Gentios que no capítulo 4, versículo 3, eram envolvidos com idolatria, viviam na lascívia, no excesso de vinho. Gentios que no capítulo 1, versículo 18, eram vazios. Gentios que no capítulo 1, versículo 14, eram ignorantes. Mas agora no capítulo 2, versículo 9, se tornaram povo de Deus. E Pedro vai empregar 4 títulos. Quantos títulos? 4 títulos, que era específico dos judeus, e vai destinar ele para os gentios: geração eleita, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real.
Esses 4 títulos pertenciam a Israel. Esses 4 títulos eram de propriedade dos judeus. Mas agora Pedro está pegando esses 4 títulos e empregando nos gentios. Pregador Vitor, por que Pedro está fazendo isso? João capítulo 1, versículo 11 responde: porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal de esquina. Mas calma que eu vou te explicar. Gênesis capítulo 12, na 4ª dispensação, a dispensação da promessa, Deus vai encontrar um homem por nome Abraão. Ele vai olhar e vai dizer: Abraão, por intermédio de ti, eu irei formar uma grande nação, geração eleita, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Só que Sara era estéril. Como que vai vir uma grande nação de um ventre estéril? Mas o nosso Deus é o Deus que anda contra a mão da lógica. Sara gera Isaque. Isaque cresce. Quando está mancebo, Abraão manda Eliezer procurar uma esposa. E lá vai Eliezer, encontra Rebeca. A palavra de Deus diz que quando Isaque viu Rebeca, se apaixonou na mesma hora. O cabra ficou apaixonado. Eita glória, apaixonou. Só que a Bíblia vai dizer que Rebeca era estéril. Mas o nosso Deus é o Deus que anda contra a mão da lógica. Rebeca gera Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, mas Deus escolheu Jacó. Porque a escolha dos homens não significa que é a preferência de Deus. Esaú nasceu primeiro, mas Deus escolheu Jacó. Esaú era valente, Esaú era da caça. Só que Deus sabia que Jacó não iria trocar a primogenitura por um prato de lentilha. É por isso que ele te escolheu, jovem. Porque em tantos lugares que você poderia estar hoje, você está aqui nesta quinta-feira. É por isso que ele te escolheu. Porque ele sabe que você não troca a eternidade por aquilo que é passageiro. Aleluia, oh glória. Jacó cresce. A Bíblia vai dizer que ele trabalha 7 anos para casar-se com Raquel. Só que quando finda-se o trabalho, o pai das meninas enganou um homem. Oh meu Deus. Mandou casar com Lia. Quando ele casa-se com Lia, ele tem que trabalhar mais 7 dias. Casa-se com Raquel. E depois trabalha mais 7 anos. Agora presta atenção. Lia dava filho para Jacó todo ano. Jacó não perdoava nem um ano, meu irmão. Todo ano Lia dava filho para Jacó. Só que a Bíblia vai dizer que Jacó se apaixona por Raquel. E Raquel era estéril. Mas o nosso Deus é o Deus que anda contra a mão da lógica. Vitor, me prova. Eu te provo. Quando ele precisou criar uma grande nação do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaque. Quando ele precisou do desdobramento dessa nação do ventre estéril de Rebeca, nasceu Jacó. Quando ele precisou de um governador para o seu povo não perecer no Egito, do ventre estéril de Raquel, nasceu José. Quando ele precisou de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, nasceu Samuel. Quando ele precisou de um libertador da tribo de Dan, esposa de Manoá, nasceu Sansão. Quando ele precisou de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, nasceu João Batista. E quando ele precisou de um remidor da humanidade, não foi de uma estéril, mas eis que uma virgem conceberá e lhe dará luz ao menino. E qual é o nome dele? Emanuel. Emanuel. Oh glória. Esse é o Deus que anda em meio às improbabilidades. Deus está falando com vidas aqui hoje. Talvez você chegou e falou: Deus, faça no meu tempo, porque no meu tempo eu tenho saúde. Faça no meu tempo, porque no meu tempo eu tenho vigor. Faça no meu tempo, porque agora tudo vai dar certo. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não dependo de circunstâncias favoráveis para se cumprir a minha promessa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
É por isso que ele escolheu a sua casa tão complicada. É por isso que ele escolheu aquela vizinhança tão difícil. É por isso que ele escolheu, e você olha e fala, tudo é improvável. A família, vizinhança, tudo, a sociedade. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer, é no meio dessa circunstância desfavorável, é no meio desse vendaval que eu vou cumprir a minha promessa, para que o meu nome seja glorificado. Meu Deus. Mas escute, Jacó, o seu nome vai mudar para Israel quando ele luta com o anjo no Val de Jaboque. Israel vai ter 12 filhos, conhecido como as 12 tribos de Israel. Israel vai desabrochar no Egito em um período de 430 anos. Mas escute, aqui eles ainda não são uma nação. Por quê, pregador? Porque para ser uma nação tem que ter no mínimo 4 requisitos. Tem que ter um povo, tem que ter uma língua, tem que ter lei e tem que ter geografia. Aqui só tinha um povo e a língua, que a língua escolhida por Deus foi o hebraico. É por isso que o seu Antigo Testamento é escrito no hebraico. Então Deus tem um povo e tem uma língua. Porém, eles estão como escravos no Egito. Eles estão como hebreus no Egito. Um povo sem terra. Então Deus levanta Moisés. Moisés é levantado por Deus. Tira o povo do Egito. E agora vai ter uma geografia. E qual é a geografia, pregador? Canaã. Agora tem um povo, tem uma língua e tem geografia. Mas para se tornar uma nação também precisa de lei. Então Deus levanta Moisés em Êxodo capítulo 24 no Monte Horebe. E Deus vai entregar sobre ele os 10 mandamentos. Agora é uma geração eleita, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Tem o povo, tem língua, tem geografia e tem lei. Mas se eu fosse você, eu não ficava contente. Por quê, pregador? Porque Israel se tornou uma nação, mas se desviou de Yahvé. Israel se tornou uma nação, mas abandonou os mandamentos. Israel se tornou uma nação, mas não queria ter intimidade com Deus. Ao ponto do profeta Isaías dizer no capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que lhe dá alimento, mas tu, ó casa de Israel, não conhece o seu Deus. Mas olha para cá. Se você olhar Isaías capítulo 1, tem tudo. Tem holocausto, tem sacrifício, tem oferta queimada. Mas Deus vai dizer que ele não se agradava no sangue do bode e nem no sangue do novilho. Porque o que adianta ter as melodias mais lindas e as harmonias mais brilhantes, se não há verdade dentro de nós? O que Israel não entendia é que nunca foi o lugar, sempre foi a presença. O que Israel não entendia é que nunca foram os melhores instrumentos e os melhores templos, mas sempre foi a presença do Senhor. Mateus, quem olha Isaías capítulo 1, até parece um culto avivalista. Tem movimento, tem holocausto, tem oferta queimada, tem sacrifício, mas Deus não estava no culto. Porque o que adianta ter tudo, mas não ter a presença? É por isso que eu gosto do texto de Êxodo capítulo 33. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou cumprir a promessa, vou dar um movimento espiritual, vou encaminhar um anjo contigo. Só que Moisés olha para Deus e fala: Deus, não nos tire daqui, se a tua presença, se o Senhor não for comigo. Porque o que adianta ter a promessa cumprida, mas não ter a presença do Pai? O que adianta ter tudo nessa terra, mas não ter a presença do Senhor? Deixa eu ver quem veio buscar essa presença aqui hoje. Deixa eu ver se você não veio olhar para o terno do pregador, se não veio olhar, não, você veio exaltar aquele que merece glória. Oh, Jesus. Agora se tornou um povo,
Meu Deus, eu vou correr. Israel se tornou uma nação, geração eleita, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Mas se afastaram de Yahvé. Então Deus vai determinar o juízo. O reino do norte cai no ano 722 pela Síria. O reino do sul, 3 deportações, 606, 597 e 586 a.C. Os caldeus invadem, destrói casas, levam jovens cativos, destrói o templo, destrói tudo. Porque quando a presença do Senhor sai, nos tornamos vulneráveis. Eu vou repetir. Quando a presença do Senhor sai do nosso meio, nos tornamos vulneráveis. E agora? Israel é levado cativo. 70 anos em cativeiro. Meus pastores, 70 anos sem culto. 70 anos sem liturgia. 70 anos sem um templo, pastor Michel. Mas no ano 539 havia uma promessa sobre Ciro. Ciro iria governar com seu império persa, sucumbir à Babilônia e libertar todo o povo. Então no ano 539 emite o decreto: todo o povo pode voltar para a sua cidade natal. Só que eles olham para Deus e falam: Deus, como vamos voltar se não temos casa, não temos templo, está tudo destruído? Só que Deus olha para eles e fala: recomecem. Mas Deus, como vamos recomeçar? E Deus olha para eles e fala: recomecem, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Recomecem. Eu tenho uma palavra para falar para alguém aqui hoje. Sempre dá tempo de recomeçar. Eu vou liberar de novo para esse lado. Sempre dá tempo de recomeçar. Eles recomeçam, pastores, na liderança de Zorobabel. Reconstrói o templo de Jerusalém. No ano 458, lá vem Esdras trazer de volta as doutrinas. 13 anos depois, lá vem Neemias reconstruir os muros. Agora, parece que tudo está voltando ao normal. Só que não. Israel continuou na idolatria, paganismo, secretismo. Então Deus vai ficar 400 anos em silêncio, conhecido como o período interbíblico de Malaquias até Mateus. Quando passa-se 400 anos, Deus olha para Israel e fala: vou colocar meu plano de redenção em prática. O meu filho vai descer na terra, o verbo vai se fazer carne, porque ele veio para os judeus. Só que João capítulo 1 versículo 11 vai dizer: mas os seus não receberam. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10: Israel preferiu a sua própria justiça, abandonando a justiça de Deus. Meu irmão, eu quero que você entenda isso aqui hoje. O único povo que tinha direito de entrar no culto era Israel. O único povo que tinha o sangue de Abraão em suas veias era Israel. O único povo que tinha direito e privilégios era Israel. Só que Deus olha para Israel e fala: já que Israel não quer, eu escolho você. Já que Israel não quer, eu escolho Vitor. Já que Israel não quer, vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. A graça te escolheu. É por isso, meu irmão, que a maior raiva do diabo não é o carro do ano que você tem. A maior raiva do diabo não é a sua casa de 15 andares, que o pastor Michel tem, eu sei, pastor, 15 andares, meu Deus do céu. Não é. A maior raiva do diabo não é o seu poder. Não é se você é filho de prefeito, filho de governador, filho de deputado, não. A maior raiva do diabo é que mesmo você sendo miserável, mesmo você não tendo compatibilidade com o sangue de Abraão, mesmo você sendo considerado um gentio, a graça te olhou e disse: eu te escolho, eu te escolho. A graça te escolheu. Levante a sua mão que eu vou profetizar nessa noite. Vós sois geração
geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Oh, glória. Ah, Jesus. Papai. Deus escolheu os gentios. Só que olha aqui. Porque o que Deus quer fazer, Ele quer colocar os judeus e os gentios na mesma madeira. Ele quer enxertar os zambujeiros na videira. Então Ele olha para Israel, olha para a oliveira braba e fala: eu vou enxertá-los. Só que observe, nenhum agricultor faria isso. Por quê, pregador? Porque nenhum agricultor pegaria um fruto que não dá fruto e enxertaria em uma videira que parou de dar frutos. Ninguém faria isso. Nenhum agricultor pregaria uma videira que parou de dar frutos, que é os gentios, e enxertaria em algo que não dá fruto, que são os judeus. A natureza olha para o que Jesus quer fazer e fala: não vai dar certo. Nos olhos humanos olham para o que Jesus quer fazer e fala: não vai ter produção, não vai ter fruto. A natureza olha e fala: é impossível. Então o Verbo se fez carne, e Ele vai cruzar as ruas de Jerusalém com uma madeira nas costas. E o que está escrito na madeira, pregador Vitor? Está escrito gentios e judeus. Gentios e judeus. Ele te enxertou na videira verdadeira. Ele te reconectou. Ele enxertou os zambujeiros na videira verdadeira. É por isso que pode olhar para esse crente do seu lado, olha para ele e fala assim: você pode até não ir com a minha cara, pode falar, ele não vai brigar não, fala para ele. Você pode até se incomodar do jeito que eu dou glória, fala para ele. Mas o meu nome está cravado no madeiro. Mas o meu nome está cravado no madeiro. É por isso que eles não entendem o porquê que você é doidinho. É porque eles não sabem de onde Cristo te tirou. É porque eles não entendem que Ele enxertou o zambujeiro na videira verdadeira. Oh, glória! Eu sinto uma presença tão grande aqui hoje. É por isso que deixa falar, meu irmão. Pode falar do jeito que você adora, pode falar do jeito que você louva, pode falar do jeito que você pula para papai. É porque eles não entendem que Ele enxertou o zambujeiro na videira verdadeira. Oh, glória! É por isso que Paulo agora vai declarar no capítulo 8, meu Deus, já corro. No capítulo 8, versículo 35, que nada te separa desse amor. A tribulação, Ele foi tentado no deserto. A angústia, a Bíblia vai relatar que ele sente uma angústia tão profunda e um abatimento moral tão grande, que ele sobe no Getsemane. E ali ele vai ter um fenômeno raríssimo, conhecido como hematitrose. Pregador Vitor, o que é hematitrose? É quando você está em um abatimento moral tão profundo, que as suas glândulas sudoríparas se rompem e o suor começa a misturar com sangue. E Jesus começa a suar gotas de sangue. E Paulo continua dizendo: quem te separa desse amor? A perseguição, quando ele desce do Getsemane, lá está o soldado Malco para o levar. E vai fazer o que com ele, pregador? 39 chibatadas conforme a lei romana. Jesus sofre. Como que eram os açoites? Cada soldado ficava em uma ponta. Na ponta do chicote era pedaço de osso, de chumbo ou de ferro. Os açoites serviam para dilacerar o corpo do condenado. Coloca-se uma coroa de espinho em Jesus. O espinho era mais duro que a madeira de acácia. A grossura era mais grosso que o polegar do seu dedo. Então coloca-se o peso da cruz em Jesus, que pesava cerca de 50 quilos. E Jesus, passando pela via dolorosa, levanta-se a cruz. E o Dr. Lucas vai dizer que um soldado enfia uma lança em sua costela e começa a sair sangue e água. Quem te separa desse amor? E Paulo vai testemunhar a última testemunha no capítulo 8, versículo 39. E lá vem
minha morte, dizendo: eu vou conseguir tirar os zambujeiros da videira verdadeira. Mas quando deu 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou e ele disse: está consumado, está consumado. Ele enxertou o zambujeiro. Jesus. Só que olha aqui. Agora Pedro olha para você. Entenda essa mensagem. Pedro agora olha para você e fala que você é a geração eleita, nação santa, povo exclusivo. E eu gosto desse último adjetivo que ele usa: sacerdócio real. Meu irmão, você sabe o que é o sacerdócio? O sacerdócio foi instituído por Deus quando Moisés olha para Deus. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou instituir o sacerdócio. Mas Deus, para que serve o sacerdócio? O sacerdócio é que vai trazer os erros do povo e eu vou descer com o meu perdão. O sacerdócio, Moisés, será o meu gabinete. O sacerdócio será quando o povo vai trazer sua fraqueza e eu vou descer com a minha força. Então, escute, de gentil, que nem tinha direito de entrar no culto, agora para um representante de Deus na terra. De gentil que nem tinha direito de entrar no culto, agora você é um representante de Deus. Só que os minutos que me restam eu já encerro. Só que Moisés olha para Deus e fala: mas Deus, como vamos instituir o sacerdócio, se nós temos 12 tribos? Então Deus olha para Moisés e fala: Moisés, escolha um príncipe de cada tribo. A vara que florescer, essa será a tribo do sacerdócio. A vara que floresceu foi a vara de Arão, da tribo de Levi. Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote, e a tribo de Levi vai ser a tribo do sacerdócio. Mas quando Deus está lá em cima com Moisés dizendo: Arão vai ser o sumo sacerdote, Arão estava lá embaixo levantando o bezerro de ouro. Eita Deus. Lá em cima Deus estava dizendo: Arão, sumo sacerdote. E lá embaixo Arão levantando o bezerro de ouro. Pregador Vitor, e agora? Ah, meu querido, não aponte o dedo aqui embaixo para quem a graça já escolheu lá em cima. Não aponte o dedo aqui embaixo para quem os céus já escolheu lá em cima. Não aponte o dedo, porque quem vai julgar quem a graça decidiu abraçar? Quem vai dizer não para quem a graça decidiu dizer sim? Quem vai apontar o dedo para quem a graça olhou e disse: é ele que eu quero, é ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar? E com a permissão do pastor Moisés, se coloque em pé, meu tempo já se findou. Escute isso aqui. Só que também não é de qualquer jeito, meu irmão. Por quê? Porque lá em cima Deus estava dizendo: Arão vai ser um sumo sacerdote. E lá embaixo Arão estava levantando um bezerro de ouro. Então Deus olha para Moisés em Êxodo capítulo 29, versículo 7. E vai dizer: Moisés, pegue água e lava Arão da cabeça até os pés. Porque sacerdote tem que ser limpo. Sacerdote tem que ser purificado. Arão lavou ele, lavei. Agora coloque a roupa de sacerdote. O problema é que tem muita gente querendo colocar a roupa de sacerdote, mas está com o corpo sujo. O problema é que tem muita gente querendo usar a roupa de sacerdote, mas está com o corpo sujo. Prega, mas está sujo. Canta, mas está sujo. Lidera, mas está sujo. É por isso que João vai olhar e vai dizer: quem está sujo, suje-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Porque sacerdote é limpo, sacerdote é purificado, sacerdote tem que ser limpo. Moisés lavou ele, lavei. Colocou a roupa de sacerdote, coloquei. Agora Moisés, Êxodo capítulo 29. Você vai pegar um azeite e derramar sobre a cabeça de Arão. Pastor Moisés, quem aguenta um crente limpo por dentro, vestido por fora e cheio do azeite?
Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas se você está sujo, Deus vai te limpar. Se você está precisando de um revestimento, Deus vai te revestir. E se hoje só está te faltando uma unção descer sobre a sua cabeça, Deus me trouxe aqui para te dizer, vai descer um azeite sobre a sua cabeça agora. Aline, prepara um louvor, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. O Espírito Santo de Deus vai pairar sobre a sua vida. E Ele está olhando para você e dizendo, você é geração eleita, nação santa, povo exclusivo. Eu não sei se você veio aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vim te limpar, eu vim te revestir e vim descer sobre a sua cabeça um azeite do Senhor. Espírito Santo, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Deus está falando com você aqui nessa noite, dizendo, você era um zambujeiro, você era um gentio, mas eu te enxertei na videira verdadeira. A graça te buscou, a graça te encontrou, a graça do Senhor, Arabá, Xiribicanta, Arabá, a graça do papai, a graça do Senhor está aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo, revista jovens aqui hoje, derrama um poder e uma unção sobre essas cabeças, porque sacerdote é limpo, sacerdote é revestido e sacerdote tem unção. Então derrama sobre essas cabeças, oh Espírito Santo de Deus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que
seu amor me alcançou. Oh, aleluia, se você pode, declara.